Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que entender que, primeira coisa, quando dois elementos ou mais estão associados em paralelo, eles vão ter a mesma DDP. Quando dois ou mais elementos estão associados em série, essa DDP soma. A informação para a gente importante é que, em paralelo, todos os elementos vão ter a mesma diferença de potencial. Como que a gente identifica que está em paralelo? Quando eles estão entre os mesmos pontos de potencial. Aqui você vai transmitir o ponto de potencial, porque eu tenho um fio único aqui em cima, né? Não tenho nenhum elemento. Então, aqui, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui de A, então todos os elementos vão estar entre A. E aqui é a mesma coisa, você tem um fio único, não tem nenhum elemento, então o mesmo ponto se transmite. Você tem um ponto aqui, B. Então, todos os elementos aqui, eles estão entre A e B, tá? Aí aqui, a gente tem o quê? A gente tem um gerador de 1,5 volts de força eletromotriz e ele tem 0,2 ohm de resistência interna. Aqui, esse voltímetro ele está marcando 0,5 volts. Se o voltímetro está marcando 0,5 volts e ele está ligado nos terminais A e B, significa que todo terminal A e B vai ter 0,5 volts entre si. Então, aqui eu vou ter 0,5 volts, aqui eu vou ter 0,5 volts e aqui eu vou ter 0,5 volts. Aí, agora, eu posso calcular a corrente total a partir da equação do gerador. A equação do gerador é dada por U é igual a Y menos R vezes I. Eu sei a força eletromotriz, que é 1,5 volts. Eu sei o valor da resistência interna, que vai estar consumindo DDP dentro da própria bateria. Eu sei o valor que a DDP é fornecida, né? Porque se aqui o voltímetro marca 0,5 e ele está em paralelo com todos, significa que essa é a DDP fornecida pelo gerador, pela bateria. Então, a DDP que aqui fornece é 0,5. Então, U é 0,5. O epsilon é 1,5, a resistência é 0,2 e a corrente é o que eu quero descobrir. O 0,2 eu passo para cá e o 0,5 eu passo subtraindo. 1,5 menos 0,5 dá 1. A corrente é 1 dividido para 0,2, que dá 5 ampere. Então, a corrente total, né, que vai sair aqui do gerador é de 5 ampere. Essa corrente vem para cá, a gente considera que não passa corrente pelo voltímetro, porque entende-se que a resistência dele é infinitamente grande para que a corrente seja infinitamente pequena, tá? Então, aqui esses 5 amperes vão se dividir entre R1 e R2. No R1, a gente já sabe a potência que vai ser dissipada, e a gente sabe também a DDP que existe entre ele. Então, a gente consegue descobrir tanto o valor de R1 quanto a corrente que passa por aqui. Como a corrente de 5 amperes vai chegar aqui e vai vir um pouco para cá, e um pouco para cá, se a gente souber a corrente de R1, sabendo que a corrente total é 5 amperes, então a gente sabe quanto que veio para cá também. As fórmulas que a gente vai usar é a fórmula da potência, que é P igual a RI quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R e P igual a U vezes I. Essas três fórmulas podem ser usadas em todas as situações, basta a gente ponderar o que a gente quer descobrir. Descobrindo o valor aqui de R1, eu sei que a potência dissipada é 1 watt, e a DDP a qual ele está submetido é 0,5 volts. Então, para descobrir a resistência, se eu tenho potência e DDP, a melhor fórmula é essa daqui. Potência é 1, U é 0,5, então fica 1 igual a 0,5 ao quadrado dividido pela resistência. Passa a resistência aqui multiplicando, passa o 1 dividindo, a resistência é igual a 0,5 vezes 0,5 dividido para 1, que dá 0,25 ohm. Sabendo agora a resistência, eu consigo calcular a corrente elétrica. Eu sei potência, eu sei resistência e eu quero a corrente. Então, poderia ser feito por isso aqui, ou eu sei potência, eu sei DDP e eu quero a corrente. Pode ser feita por essa daqui, qualquer uma das duas vai dar certo. Eu fiz por essa daqui, potência igual a U vezes I. O U é 0,5 conforme o voltímetro mostra. A corrente eu quero saber e a potência é 1. Então, o 0,5 passa dividindo e a corrente é 1 sobre 0,5, que é 2 amperes. Então, vai uma corrente de 2 amperes aqui para R1. Se aqui eu tinha 5 amperes e veio 2 amperes para cá, então sobrou 3 amperes para ir para R2. Por isso que eu sei que a corrente que passa por R2 é igual a 3 amperes. A partir disso, sabendo o DDP de R2 e a corrente de R2,
basta eu descobrir o valor da sua resistência através da potência também. Primeiro eu descubro a potência, que é U vezes I, né, com os elementos que eu tenho. U é 0,5 e a corrente é 3. 0,5 vezes 3 dá 1,5 watt. E sabendo agora a potência e corrente, eu posso calcular a resistência. Ou eu também poderia calcular aqui por pelo pururu, né, P igual ao quadrado sobre R. Se eu soubesse ali pela DDP, dava para calcular também. Eu fiz por P igual a R quadrado. A potência é 1,5, a resistência eu quero saber e a corrente é 3, que fica ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, então passa para cá dividindo, a resistência fica 1,5 sobre 9, que dá 1 sobre 6 ohm. Tá? Então, a gente pode deixar em fração mesmo, porque isso aqui é uma dízima infinita. Então, a resistência é 1 sobre 6 ohm para R2 e 0,25 ou 1 sobre 4 para R1.